fundador da Season. Temos aqui o Matheus. Matheus Ambrosio, já me apresentei a vocês. Sou o responsável pela Season Investimentos. Então ele coloca tudo de pé aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Jurerê, sobre investimento aqui na ilha, dar um pouco de contexto para vocês em termos de números, como é que tá, o que está acontecendo lá. Né? Então, assim, acho que vai ajudar também a ter um panorama mais amplo sobre Florianópolis, sobre o que está acontecendo aqui. Já vou começar com um negócio bem legal, que é a Season. Explicar para vocês o que é a Season rapidinho. Hoje nós somos uma empresa que quer transformar o mercado imobiliário. A gente quer trazer para vocês o melhor investimento em termos do imóvel de rentabilidade, sem trazer nenhuma dor de cabeça para o investidor. Então, como eu estava num evento esses dias, o cara me cutucou e falou, cara, eu sou o seu cliente. Falei, putz, legal. Pô, acabei de receber o Pix, eu nunca fui no apartamento. É isso que a gente faz. Então, é conseguir ter ali um retorno, uma renda passiva, né, com uma taxa competitiva de mercado, né, que a gente é mais de 1% ao mês, e sem ter que se estressar com nada, e no tijolo, né, no imóvel, né, e não num papel. Para chegar lá, basicamente a gente tem 2 braços na empresa, a parte de gestão de short stay, então a gente faz a operação na ponta para o investidor, tudo, do check-in, check-out, limpeza, manutenção, quebrou alguma coisa meia-noite, a gente resolve. E a gente estruturou esse spot, que é um conceito imobiliário, que é para trazer rentabilidade, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente do que é o conceito, né? E como é que a gente chegou lá. Em termos de números, hoje a gente tem 38 empreendimentos aí lançados e vendidos, são mais de 665 milhões de VGV, e na operação a gente está com hoje mais de 2.200 unidades sob gestão da Season. Somos a maior empresa de gestão do Brasil, a única com título de super host, nesse tamanho aí. E basicamente o que a gente preza é qualidade na operação, né? Trazer o hóspede de volta. E a gente está conseguindo entregar. E a gente está em 54 cidades do Brasil. Vou passar para a próxima. Mas hoje eu não vim falar da Season, eu vim falar sobre o mercado e dar um panorama geral para vocês. Jurerê é o bairro certo para ter rentabilidade? E aí, quem acha que é? Vamos descobrir. Agora é a primeira resposta. Esse é um ranking de faturamento do Airbnb no Brasil, dos imóveis que mais faturam de 0 a 1 quarto. Pegou o ranking ali dos P75, que a gente fala, dos 25% melhores de cada cidade, e colocou aqui para vocês darem uma olhada. Então, Rio de Janeiro, lá na frente, disparado. A gente vai abrir aqui para mostrar o que são esses imóveis de 400 mil de faturamento. São Paulo, na sequência, e logo depois, Florianópolis. A gente sabe que Florianópolis é mais de 10 vezes menor que as cidades acima, mas mesmo assim ela tem uma representatividade muito grande ali em termos de faturamento no mercado de short stay. Então acho que essa é a primeira surpresa que a gente vai conseguir ver olhando para cá. Eu queria pedir para o meu amigo Bruno mostrar o que é um imóvel de 400 mil ali no Rio de Janeiro. Aquilo ali é valor médio, tá, galera? A gente agrupou, fez a média, então tem uns ali acima, tem de tudo. Isso daqui é um imóvel de 400 mil no Rio de Janeiro. Faturamento. Fatura 400 mil, não? Isso, faturamento bruto, né? Aqui não descontamos taxa de plataforma nem nada. É o que o valor do hóspede pagamos no final do ano. Então, esse apartamentinho aqui no Rio, ele fatura bruto 400 mil no ano. Abre um de São Paulo aí pra gente ver como é que é o de São Paulo. Filtrado. Aqui é um loft duplex na Oscar Freire. É um imóvel de mais de 200 mil de faturamento. E aqui em Floripa, quem que acha quem sabe quem que é o top 1? A Ju deve saber, ela já me vendeu vários. Não, não. Campanário. Campanário. Em faturamento, a gente não vai ganhar nunca de vários imóveis como esses. Mas o que é o segredo? É o retorno sobre o investimento. Quanto custa esse imóvel do Rio de Janeiro que fatura 400 mil? Quanto que custa o campanário? Aí está o segredo. Mas, basicamente, esses são os imóveis aí que faturam em termos absolutos Brasil. Então, acho que a resposta, primeiro, Floripa é um lugar muito bom de se investir nesse mercado. Os números comprovam. E a gente vai entrar um pouquinho dentro de Floripa para entender onde são os melhores bairros de Florianópolis. Viu?
Jurerê, no topo. Então, o melhor hoje bairro em termos de faturamento é Jurerê. Em sequência, vem o Novo Campeche. Depois, Ingleses, Campeche, Canasvieiras e Centro. Então, na mesma ideia, são os melhores imóveis de cada região, que performam bem no Airbnb, para a gente ter uma noção de como é que está distribuído. E aí a gente vai entrar dentro de Jurerê para entender quais são os melhores imóveis de Jurerê. Aí é que a gente brincou um pouquinho. A gente trouxe o faturamento líquido e o ROI. E aí eu fui esperto. Eu fiz meu ranking pelo ROI, retorno de investimento. Então, o que que é isso, né? Faturamento bruto, vocês vão ver aqui, imóveis de 140, 150 mil reais. Então, vai ter imóveis que faturam muito mais que o SPJ, que é o nosso spot de Jurerê, que hoje está em operação. Mas na hora que você coloca o faturamento líquido, e aí os hotéis perdem muito nisso, e quem sabe aqui tem apartamento lá, que o condomínio é altíssimo, então ele morde boa parte desse lucro, né? E o valor de mercado também desses apartamentos hotéis deu uma boa inflada. Eu comprei a 250 mil meu primeiro, e hoje a gente está falando em 1 milhão e 200. Acho que o pessoal sabe o valor de mercado, podem dar um check, se estiver muito fora, podem levantar a mão. Eu que tenho uma estimada. Acho que o e-mail eu coloquei a suíte. Ainda fui bem conservador nesses números, tá? Mas aqui dá uma noção de Jurerê, né? Então aqui, o que são os melhores imóveis de Jurerê em termos de rentabilidade? Hoje, o spot Jurerê bate. E olha que eu não coloquei o valor que o investidor pagou, eu coloquei o valor de mercado, da última cota vendida, 800 mil reais. Né? E aí ele faturou líquido isso aqui, ó, 68 mil, então deu 8% de ROI. Se eu fosse colocar em cima do valor que o cara pagou há 3 anos atrás, foi 330 mil mobiliado. Então aí o ROI sobe para 20%. Né? Mas isso aqui tudo é líquido em cima de valor de mercado para ter uma noção. E o segundo melhor, o JBV Júnior. Vocês conhecem o JBV, é o hotel mais velho, o Júnior é a planta pequenininha. Mas ela é a segunda melhor opção de rentabilidade em Jurerê. Né? Então acho que isso aqui é para quebrar aquele paradigma do cara, tem seu imóvel gigante. Não, quando você fala ROI, é por aí. Só um adendo que o Jurerê Spot, né, o SPJ, tem 20 metros quadrados. Então, da lista, ele é o menor dos apartamentos. Né? Abre o concorrente 2 ali, Bill. Alguns concorrentes conseguir abrir o link só para mostrar. O Campanário Beach Village não vai abrir, que eu acho que todo mundo conhece. Mas para ter uma noção dos outros imóveis que estão na lista aqui. Né? Abrir ele aí. É um imóvel novo, um apartamento próximo da praia, 40 metros quadrados, mais ou menos, bem padrão. Né? Então, isso mostra que estúdios residenciais em Jurerê também são bom investimento. Né? Ele vai ser uma rentabilidade melhor do que um anual hoje em dia. Abre o mais faturou ali dos concorrentes. Eu acho que é o concorrente 1 aqui, ó, 149 mil. Aí é um duplex ali do Rooney. Então eu Jurerê Premier. Então, Premier, tá, errei. Mas é isso aí. Então, você vê que realmente Jurerê, em termos gerais, fatura muito bem. Inclusive, se a gente faz a administração dele, os outros não. Esses dados que a gente trouxe não são dados dos imóveis da Cisone, são dados de imóveis da plataforma Airbnb, que a gente consegue ter ali os dados de todo o Brasil. Tá? Então, vem bem embasado esses números. Né? Então, acho que o principal ponto aqui é que, primeiro, Floripa é um dos melhores do Brasil, Jurerê é o melhor que tem dentro de Floripa, e aqui tem uma lógica dos melhores imóveis para se investir em Jurerê. Então vocês não vão ver apartamento de 2, 3 quartos, mansões, porque em termos de ROI, a conta não vai fechar também. Então eu estou pensando sempre em quanto que eu investi e quanto eu vou ter de rentabilidade. E aí você vai perceber que quanto menor, melhor. Então os apartamentos compactos, eles trazem rentabilidade muito legal aí nesse contexto. Então, em vez de comprar uma mansão, compre 20 spots. Essa é a lição. E aí, um pouquinho de Jurerê, o que está acontecendo lá? Acho que é novidade antiga, mas vale mostrar. Então, investimentos pesados em infraestrutura, agora com a praia ali alargada, melhorou bastante já no último verão. Pode ir para o próximo. Saindo nas mídias ali, né? Jurerê Internacional reconhecida como a melhor praia urbana do mundo ibero-americano, com bastante destaque para a praia. Expansão do primeiro shopping a céu aberto, então a gente tem a expansão do Open Shopping, também ali que aconteceu, que está acontecendo.
A gente tem ali, querendo ou não, o Puro, né? Que tá terminando e vai ter ali uma nova ala, vamos dizer assim, para Open Shopping. Vem o planejamento da Habitasul. Para quem não sabe, a Habitasul é quem planejou todo o bairro e ela tem um planejamento de longo prazo. Então tem todas as áreas de desenvolvimento ali para trás. Algumas coisas já estão colocando ali em andamento. E eu tive o prazer de ver esse plano, acho que é tipo de 50 anos. É muito legal. E é o que mostra que Jurerê tende só a melhorar e crescer, né? Não é um bairro que vá piorar ou vá para trás. E aí, olhando aqui agora o mais novo, eles vão colocar infraestrutura na praia ali dos quiosques, deixar tudo mais organizado. Então, de novo, indo para frente, não tem um dinheiro. E aqui, agora mostrando um pouquinho do que eu falei em números, né, detalhados. Aqui eu só coloquei ROI bruto, tá? Não coloquei líquido. Mas aqui o meu ponto era, de novo, mostrar que dos hotéis, então isso daqui é a suíte do campanário, isso daqui é o estúdio do campanário, isso daqui é a suíte do Beach Village e aqui é o estúdio do Beach Village. Então, 60 metros, 40, 55 e 27. Quem tem o maior ROI, aqui olhando para bruto, tá? Não é líquido, 15%. Isso é a diferença. Mas é para mostrar que quanto menor, melhor, né? Acho que nada mais ter esse comparativo dentro dos hotéis para entender a parte de rentabilidade, a importância do tamanho. Podemos ir para o próximo? Aí aqui vem uma outra questão que todo mundo me pergunta. Fernando, mas e a garagem? Aqui está a resposta. Então, no Beach Village, a gente tem imóveis com e sem garagem. E a gente compilou todos que a gente tem com a mesma vista, com e sem, fizemos a média. Essa é a diferença. Se você tiver uma garagem, eu vou tirar R$ 700 a mais. Então, não impacta nesse mercado de short stay. O impacto é muito pequeno. E você fala, cara, mas e aí? O Jurerê no verão não tem onde parar? Beleza, mas o impacto financeiro não muda nada, né? O cara dá jeito, o cara muitas vezes vai de Uber, não tá indo de carro, e aí a conta basicamente não fecha ter uma garagem. E aí hoje, se a gente fosse colocar uma garagem no nosso spot, quanto custaria o apartamento, Brose, a mais? 30 mil a mais? A mais. Representa quantos por cento isso? 20%? Então você teria um 20% de custo adicionado no imóvel, mas você não tem 20% de rendimento adicionado para o imóvel. Então, no pensamento de um investidor, a conta não fecha. E aqui eu acho que é bom para desmistificar. O que a gente está vendendo como spot não é um imóvel, é um investimento. A ideia é rentabilidade. E é por isso que essas opções de não ter garagem, que basicamente não impactam. Então, acho que não vale a pena você gastar mais 20% se não está ganhando, certo? Acho que ninguém faria isso. Então, essa é a lógica. Vamos pro próximo? E esse aqui é legal. Eu ia até fazer uma brincadeirinha antes, agora já mostrou. Quanto que você acha que impacta uma vista lateral mar e proximidade? Isso aqui. Aqui a gente pegou dois apartamentos de 2 quartos, mas que são muito parecidos. E aí eu vou querer abrir o Airbnb deles para mostrar. Abre aí os conseguidos dois. A diferença é que um tá uma quadra da praia, uma vistinha lateral, e o outro lá no fundo. E a gente agrupou semelhantes para poder fazer a média. E aí, de novo, faturamento bruto tá ali, tá, galera? E aí, 2 quartos. Põe as fotos ali. Vamos lá. Esse aí é o mais distante. E nem é tão distante assim. E aí, o que é do ladinho ali, que é em Ristamar. Acho que trocaram o link aí só, mas tudo bem. Não, acho que o link tá errado do primeiro, tá bem. Depois acha ali o link certo. Mas esse daqui é o lado do fundo de Jurerê no começo, pra quem não conhece. É o que tem uma piscina bem no meio. Então é muito legal o condomínio, tem uma puta piscina. Pô, o apartamento você vê o padrão dele. Eu queria abrir pra ver o padrão dele. Padrão bom, mesmo padrão do outro imóvel. Só que o outro fatura 100 mil a mais. Então a pergunta é: faz diferença uma vistinha lateral ou estar perto da praia? Muito. É isso aí mesmo. É isso mesmo? Cadê a vistinha lateral dele? Olha lá, essa é a vistinha. Então, a diferença, você vê que os imóveis são muito parecidos, em termos de tamanho, em termos de qualidade, só que esse aqui tá perto, o outro tá longe. E por que que eu mostro isso? Vem muito a questão de, pô, não vai saturar o mercado cheio de estúdio? Vai, óbvio que vai. Mas a diferença é que se tem um estúdio bom perto da praia, não satura. O problema é o estúdio lá do fundo. Então, quando você tem imóveis mais distantes, eles vão ser alugados no pico do verão, enquanto os outros alugam o ano inteiro. Então é um comportamento muito fácil. Eu acho que São Paulo é um exemplo também muito legal disso, que está saturado de estúdios, mas quando você vê estúdios localizados em Itaim, Jardins, Vila Olímpia,
Não vê isso nos números, não. Agora, quando você sai do miolinho de São Paulo, da parte mais cara, aí você vê. Então, quando você vai para Vila Madalena, Vila Mariana, já não tá aquele oba-oba de antes. Né? Então, acho que a localização, ela te ajuda muito nisso e ela tem um impacto tremendo em faturamento. E aí, por que a gente fala que os spots têm que ter localização, localização, localização? Porque impacta em 100% para cima. Né? Então, por isso a importância da localização. É muito simples ver quando está aqui, ó, nos números para vocês. Né? Então, apartamentos parecidos, mesmo tamanho, diferença, vista lateral, proximidade, o outro longe. E aqui a gente trouxe a diferença do 20 para o 40. A gente tem um apartamento ali no JBM, eu só sei os códigos, eu não sei o nome. Jurerê Beira-Mar, tem um pé na areia bem antigo, talvez vocês conheçam. E a gente comparou com o Spot, né? O Spot tem 20, ele tem 40. Os dois são frente-mar, vista-mar, mas olha a diferença, quase nada. Então, na teoria, se eu tenho o dobro do tamanho, eu deveria faturar o dobro do valor, não? Não é o que acontece. Então, quando você constrói área demais, é literalmente jogar dinheiro no lixo. Então, todo o movimento que a gente faz na hora de pensar no produto spot é muito voltado para retorno do investimento. Então, por isso ser compacto. Né? E é o que a gente mostrou também dentro das plantas ali do Campanário Beach Village. Então, os números dizem aí melhor do que ninguém. Pode ir para a próxima ali. E aqui um pouquinho do panorama Jurerê hoje. Acho que o Ambrosio vai me ajudar mais aí do que eu, que ele tem na cabeça. Mas eu quis mudar a cor aqui para verdinho. Puro, Oceana e Melnick. Esses empreendimentos aqui a gente chama de âncoras, dão ancoragem para a região. São empreendimentos de altíssimo padrão que vão fazer com que Jurerê esteja sempre num nível muito alto, ou não, talvez vá até mais para cima. Então a gente está falando de empreendimentos de R$50 mil o metro quadrado, e o Melry, que ainda não foi lançado, mas especulação, R$70 mil o metro quadrado. Então, para quem não sabe, esse empreendimento da Melnick vai ser na frente do nosso Jurerê atual, do lado do Beach Village, naquele terreno grandão. E o Oceana fica do lado do Aqua e o Puro do lado do Campanário. Né? Então, essas são as 3 âncoras de Jurerê, além do próprio Campanário Beach Village, né, que jogam esse bairro para cima e vão garantir que daqui 10 anos, junto com o plano da Habitasul, Jurerê esteja ainda melhor. Né? Quem vai comprar um apartamento de 20, 30 milhões nesses prédios não vão deixar Jurerê cair. Acho que isso é muito importante ter claridade na nossa cabeça. E aí um pouquinho dos estúdios hoje disponíveis ali. Todo mundo deve saber do Merak, da CBA, que foi amplamente divulgado pela Trinca. Né? São estúdios de 39 metros quadrados a 28 mil o metro. E aí valor médio ali em 1.140.000, acho que a unidade mais barata 790. Aí a gente tem o Jurerê Plant em si ali, 73 metros quadrados, com valor de metro quadrado 30 mil, que aí já é muito próximo do nosso Jurerê Spot 2, nessa região. Aí tem o Galeria, do Rafael Prazeres, da Gaico, ali do lado também, com estúdios ali num valor em torno de 29 mil metro quadrado, ali bem pertinho. Né? Então a gente tem uma noção geral aqui de valores. E tem o Pátio de Jurerê, que o Rafael também da Gaico está entregando agora, que vai ficar mais ou menos aqui no meio. Eu vou abrir um mapinha depois para ficar mais fácil. Também ali em torno de 25 mil reais o metro. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Pô, o Jurerê Spot 2, ele tá do lado da praia, quadra-mar, ele tem vista-mar e ele tá super competitivo em termos de preço. Né? Ele ganha no ticket porque ele é pequenininho e a metragem, comparado com esses de alto padrão, tá jogo bom. Né? Então, é para mostrar como tá bem posicionado perante outros estúdios aqui da região. E aí, tem uma lista de mais uns 30 aqui que a gente mapeou, só que são mais afastados. E aí você vai ter tickets mais baixos. Acho que o mais barato hoje de Jurerê está em 392 mil, só que ele está a 4 ou 5 quadras da praia. Né? Aí lembra daquele slide da diferença de faturamento. Né? Você pagaria 60 mil a mais para ganhar o dobro de faturamento? Aí é o ponto onde a gente tem que sempre pensar como investidor. Né? Então, esse aqui é um panorama geral. Jurerê muito prolífero em termos de empreendimentos. Ambrosio, você que está ali dentro do dia a dia, mais algum ponto ali dos empreendimentos saindo? Não, nessa linha é inacreditável também, uma novidade que a gente tem é o preço do metro quadrado dos apartamentos compactos, né? Todo mundo pergunta, como assim, 800 mil reais, 21 metros quadrados. Então, hoje o preço de venda, por mais que o preço por metro quadrado seja alto, comparativamente, num spot,
na hora que a gente vai vender, a gente supera essa expectativa de vendas, mas e muito. Então, na mesma rua, você vai ter prédios a R$ 25.000 o metro e a gente vendeu a 38 mil o Jurerê por causa dessa rentabilidade. E aí, como a gente viu no slide anterior, mesmo para o cara comprando as 800 mil, continua sendo a melhor opção de rentabilidade em Jurerê hoje para comprar. Então, quando a gente olha o Jurerê 2, a gente está falando de um empreendimento que, que vai superar o Jurerê Spot em termos de faturamento pela proximidade do mar, pela vista que tem, e superar também o ganho financeiro, né? Porque vai ser, quando estiver pronto, vai ser a melhor opção de investimento em termos de renda, né? Disponível em Jurerê, mesmo se dobrar, chegar a 1 milhão, por exemplo. Então, a lógica é sempre essa: a gente está pagando um preço premium pela rentabilidade para sempre, vamos dizer assim. E aí, muito do que o Fernando falou é uma objeção que a gente geralmente encontra. Então, a gente está mostrando aqui 8 ou 9 empreendimentos, parte deles tem estúdios, partes não tem, mas tem mais os outros 30 que tem estúdio aqui. Só que tudo afastado. Então, assim, vai saturar o mercado? Para o pessoal que está longe do mar, com certeza. Vai valer mais a pena alugar anual. Mas para quem está perto do mar, isso nunca é um perigo. É muito difícil competir com essa vista, né? E aí acho que vale também colocar o plano diretor, né? Nosso, né? Que não é Balneário Camboriú, que faz prédios gigantescos. Então aqui a oferta vai estar sempre limitada em Jurerê. É um plano diretor muito mais restritivo. É, não tem tantos terrenos assim, né? Então a gente sabe que aqui, em termos de região, a tendência vai ser só valorizar. Abre um mapinha aí, Bill, por favor. Google Maps. Só para a gente conseguir ver melhor ali em termos de localização, o que a gente está falando. Então, basicamente, hoje o Spot Jurerê 2, ele tá nessa região aqui, de Jurerê. O pátio também, o pátio não, o galeria tá aqui do ladinho, tá? Nessa área. O pátio, Ambrose me ajuda, eu acho que ele tá por aqui, né? O pátio tá aqui, tá? Então, o nosso outro empreendimento também tá aqui perto. Então, essa aqui é uma região que ela é muito próxima à praia, né? Então, é uma região muito boa nesse sentido. Quando você olha pro da CBA, o Merak, eu acho que ele tá por aqui, se eu não me engano, né? Então já é uma distância muito maior da praia, né? O Spot Jurerê tá aqui. Aqui nesse terreno vai ser o da Melnick, o terreno grande de frente ao mar. O Oceana tá neste terreno aqui. E o... Não saiu aqui, mas o Puro tá aqui do ladinho, perto do Fogo e Mar do Campanário. Então, o Puro é esse daqui. Então dá um panorama geral, assim, de localização, que é muito importante na hora de entender onde está investindo, tá? E aí a maioria dos lançamentos de estúdios hoje estão saindo mais para o fundo de Jurerê, para a parte de trás. Tá? Então sempre lembre quanto que impacta no seu faturamento até a questão da localização. Pode voltar lá para a apresentação. E aqui eu acho o case Spot Jurerê aqui em números, né, bonitinho para todo mundo. Então, cara, o valor inicial, o pessoal colocou ali, foi 329 mil com a mobília. A última unidade vendida a 800 mil. Teve mais de uma, tá? É tudo nessa faixa de valor. O que até eu acho caro, porque você olha o metro quadrado, pô, 40 mil metro quadrado, tá quase do preço do puro lá, que é muito mais chique. É legal, mas tudo bem. E ainda assim, nesse valor, dá um retorno legal. É um bom investimento. Então a gente tá falando aí de mais ou menos uns 5.700 reais por mês, né? E eu acho que o legal que tem que chamar atenção é isso aqui, a valorização. Um imóvel pequenininho vai conseguir valorizar muito mais que um imóvel grande. Então, acho que aqui é uma prova também em número de valorização que a gente teve nesse empreendimento. E, de novo, vendido a 800. O Spot Jurerê 2 está saindo a 400 mil. Então, aqui você já sabe quanto ele vai valer hoje no mercado. Então, daqui 3, 4 anos na entrega, ainda vai ter mais uma valorização nessa história. Então, você já saiu com saldo positivo. Acho que isso é bem legal aí, deixar bem demarcado, né? Não é mais uma especulação, a coisa é factual, em base de números. Eu queria abrir um pouquinho agora só para dúvidas de vocês, em termos de mercado, números. Alguém tem alguma coisa aí para trazer? Um questionamento?
Deixa eu só repetir a pergunta. Então, a pergunta é se a diferença do mesmo prédio, né, um com vista e o sem vista, qual que seria a diferença de faturamento? Legal. A gente tem isso em cima dos hotéis ali também, os mesmos cases. A gente, tipo, eu não coloquei, mas isso é uma boa pra colocar, Bill, depois, tipo, colocar um slide em cima disso. Vamos supor que o cara sem vista nenhuma fature 100 mil. O cara que tem a vista lateral faz 130 e o cara que faz a vista frontal vai fazer em torno de 170. É mais ou menos essa proporção que a gente conseguiu pegar pelos números, no mesmo prédio. E aí, o que que a gente faz ali, diferente, né, do Beach Village, é esse rooftop em cima, justamente para conseguir valorizar mais as unidades que não tem uma vista direta. Porque chama atenção, mostra perto da praia e o cara, mesmo no apartamento sem vista, vai conseguir tirar a fotozinha dele do Instagram lá em cima, mostrar que tá num lugar legal. Mas a proporção seria mais ou menos essa. Então, 130, 100 o sem vista, 130 ou com vista lateral, 170 ou com vista frontal. É o que a gente vê. Sempre tem uma diferençazinha. Então, eu faço muita pergunta pro cara na hora de investir. Cara, eu pego com ou sem vista? Cara, faz a conta aí. Aí eu dou mais essa proporção. Se tiver muito mais caro do frente mar, você pode pegar o sem vista. Né? Mas às vezes o cara pega por conforto, por emoção, ou frente mar. A gente também cuida muito na tabela para representar isso, sabe? Então, vocês vão reparar que as unidades que não tem vista, mas elas estão no preço isso, né? Elas estão mais baratas porque vão alugar menos. E as com vista, obviamente, as frente mar, as laterais, vão ter um preço maior. Então, nos lançamentos, a gente tenta balancear muito na própria tabela essa relação de faturamento, para ser uma coisa homogênea, né? E de via de regra, se você está olhando só para faturamento em cima de ROI, a sem vista nenhuma, geralmente ela ganha. Só que as que têm vista mar, elas te ajudam na revenda. Então ela vai ter uma valorização melhor do que as sem vistas. Tá? Então tem essa vantagem de um lado versus o outro. É só questão de vista. Você passou do segundo para cima, é tudo a mesma coisa. Hoje, em termos de rentabilidade, tem pouquíssimo impacto. Tá? Então, aqui no caso do Jurerê 2, eu acho que a partir do segundo andar tem vista, né? E ali, então, as todas são muito parecidas ali em termos de retorno financeiro. Acho que é bom lembrar que é diferente do imóvel residencial, que aí você olha a posição solar, tem vento. Aqui, cara, o cara vai ficar 2, 3 dias, né? Então, a perspectiva de você valorização aqui é um pouco diferente. É mais questão do número mesmo, ou se tem algum diferencial em cada unidade que vai conseguir fazer com que ele seja alugado mais caro. Mais alguma dúvida? Entenderam? Ficou claro? Em termos de números, assim, acho que tentei trazer aí. No acordo de cotistas está lá que o objeto é esse. Oficialmente, só acontece quando a convenção é votada e a gente coloca lá que o objeto do empreendimento é a locação, né? A prioridade é a locação. Então, a garantia é a votação da convenção, mas até agora a votação sempre foi em favor disso, né? E legalmente a gente tem o argumento que o acordo de cotistas, que todo mundo assinou, o mesmo acordo de cotistas de todo mundo, tá lá que o objeto é construção de edifício com foco em aluguel por temporada. E a convenção, quem faz somos nós, né? Então a convenção ela já vem toda ditada para short stay. Né? Então basicamente não tem muito segredo e obviamente todos os imóveis aqui do prédio são estúdios compactos. Isso que eu ia falar. O problema que você tem... O fato de não ter vaga e de ser pequeno ajuda nisso. Ninguém vai comprar pensando em morar. Então, acaba sendo a vantagem. Uhum. E a maioria daqueles... Exatamente. E a maioria daqueles prédios que tem estúdio, eles são uma mistura de 2 quartos, 3 quartos, estúdio. E aí é onde você tem um problema. Que aí vai ter briga de condomínio, o cara vai lá, pô, tem gente que mora e tem Airbnb, e o cara vai acabar travando na convenção. Então você às vezes investiu pensando em short stay, quando foi lá depois de um ano de operação, não, é proibido. E aí se proibiu na convenção, proibiu na convenção.
Então não tem como alugar. Então o nosso prédio foi feito para short stay, que é essa a diferença. Então toda a convenção é para isso, todo o pensamento dele, como ele foi conceitualizado, é para short stay. Então facilita. Então, vem mais um outro ponto que é a legislação, né? Ah, pô, a legislação vai mudar, o que vai acontecer? Cara, a gente já está blindado, porque o nosso prédio já está feito para isso, né? Então tem essa vantagem ali também que te dá essa segurança. Mais alguma dúvida? Agora eu vou deixar o Ambrosio apresentar aí um pouquinho do prédio dele, do queridinho. Vai lá, eu só te ajudo. Bom, vocês vão reparar, a gente está falando de Jurerê, mas vocês vão reparar que o conceito do spot, ele sempre vai ter essa mesma pegada, de estar na melhor localização, dentro de uma região que proporcione esse visual único, que a gente chama de instagramável, né? E é isso que vai vender o empreendimento inteiro. Então, pegando o gancho das perguntas, essa vai ser a foto do anúncio de todos os apartamentos do prédio. Inclusive, o prédio do lado já está aí na imagem, tá? Essa é a imagem inserida real. Então, você vê aqui do ladinho tá um prédio em construção lá, que ele é esse daqui, então não vai tapar a vista do rooftop. Então, essa vista que você vai ter ali perene. Então, independente de você comprar fundos ou lateral, a imagem do anúncio vai ser essa. O cara vai comprar se imaginando nessa piscina, tirando uma foto, e é assim em todos os spots, né? Bom, a gente, por que disso, né? O Fernando tangibilizou para vocês, né, a questão do estudo que a gente fez, de todo o conhecimento que a gente tem, que a vaga não tem sentido financeiro, que o que importa é a funcionalidade. Então, a gente pode resumir o spot em 3 principais pilares, né? Eu tento resumir mais que 5. O primeiro é uma região com demanda comprovada. Vocês estão vendo aqui de maneira factual. Eu duvido que vocês tenham uma experiência parecida com essa aqui, comprando de uma outra incorporadora ou uma construtora. Factualmente, como que vai se dar o aluguel, quais são os comparativos, qual é a rentabilidade. Então, tudo já é. Não é cara, amanhã vai ser, essa região vai se desenvolver e vai alugar bem. Não, cara, já é. Então, isso é um conceito, um pilar que a gente tem em todos os spots. O segundo é o projeto otimizado para short stay. Vocês viram a quantidade de conhecimento que a gente tem. Então, cada metro quadrado que vocês estão olhando lá na planta foi pensado para estar ali. E literalmente cada metro quadrado. Quando não precisa, a gente tira. Então, às vezes a gente deixa de construir o máximo para ter unidades menores, porque aquela unidade não tem funcionalidade, aquele espaço a mais não tem funcionalidade nenhuma. Todo o conceito de área comum, a circulação, se vai ter mais vista ou menos vista, tudo é pensado e otimizado para o short stay. A questão da vaga, que não faz diferença, não ter academia, para não ter. O campanário é um exemplo, tem academia frente mar que está sempre vazia. A pessoa vai correr no pé pra ela. Eu morei 2 anos no Campanário, eu era a única pessoa aqui na academia, todo dia. Era legal, com vista mar. A tendência, o on-demand, né? E isso se aplica no imobiliário também. Eu quero escolher a minha academia, eu quero escolher a minha padaria, eu quero escolher a minha lavanderia. Então não faz sentido a gente ter isso no empreendimento. E o terceiro é o modelo de negócio, né? Então não adianta nada eu ter a localização, ter o projeto e custar caro ou ganhar em cima do investidor, né? Então o modelo de preço de custo é o que permite a gente trazer a maior rentabilidade por real investido, trazendo, né, toda a robustez e segurança possível dentro do mercado imobiliário. Então, esse é um spot, né? O conceito que a gente tem no Jurerê e tem em todos os outros spots. A rentabilidade, de novo, hoje, se a gente Eu acho que vale só um ponto aqui. Por que está mais alto que o outro? É que a gente está prevendo uma inflação da entrega, né? São 4 ou 5 anos de entrega, mas é basicamente o que a gente está faturando hoje mais inflação. Então acho que é o mínimo esperado aí de valor. Sem contar que é mais próximo do mar, né? Enfim. E hoje, né, é a opção mais rentável que a gente tem em Jurerê. O valor médio. É valor médio. Você vai ter uns que vão ser melhor do que isso e uns um pouco pior do que isso, basicamente. Acho que é uma boa pergunta. Por que muda de uma planta de 16, 18, 20, 22? Cabe uma pessoa a mais. Então a gente tem planta desde 14,5, que cabe 2 pessoas. Aí vai para 16 quando cabem 3, que é uma cama auxiliar. Aí vai pra, entre 18 e 20 quando cabe um sofá-cama. 22, 23 quando cabe o sofá-cama e a cama auxiliar. Então vai de 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Que é o que a gente aprendeu lá nos hotéis, que eu mostrei anteriormente. Então era basicamente, a gente percebeu lá no Beach Village que era capacidade que contava e não metragem. Então se a gente aumenta é porque cabe mais alguém, tem que ter um propósito para aumentar o imóvel.
Aí, claro, né? Não só caber, mas tem que ter mais espaço para sentar, mais espaço para comer. Então, tudo isso é pensado, né? A unidade tem que caber 5 pessoas que consigam sentar em 5 pessoas, comer em 5 pessoas. Então, tudo isso, a funcionalidade está aí, né? Bom, a localização não preciso dizer. Eu vou acrescentar um pouco mais de informação que é em relação a onde a gente está, né? A gente hoje tem uma vista para o mar. É, é questionável se ela é permanente ou não, porque se pode construir no terreno da frente, só que são terrenos que não têm atestada mínima, né? Que a prefeitura pede. Então, você teria que comprar 2 ou mais terrenos e a área de marinha come 80% do terreno. Então, a gente não pode falar que é vista permanente, mas as chances de construir alguma coisa vertical na Se frente as são... leis do Brasil não mudarem, É. é vista permanente. Mas o Brasil, da priori, é. E aí tem 2 casas muito bonitas na frente, então as chances de ter uns próximos 10 anos ter alguma coisa ali é muito baixo. Bom, tá perto de tudo, né? Essa é uma região que hoje não parece, mas está se transformando no novo Open Shopping, né? Toda a César Nascimento cheia de lojas comerciais, todos esses empreendimentos que não vai ter uma casa mais ali nessas 2 ruas paralelas, vai ser tudo prédio com loja comercial embaixo. Então a gente tá trazendo todo o conforto que tem lá no Open Shopping, lá de desde loja, varejo, padaria, restaurante, para esse lado da praia, que eu considero o mais charmoso, né? E vai ter uma qualidade de vida, vai ter um movimento que hoje não é visível, mas que vai se comparar ou ficar até melhor do que o internacional pela quantidade de coisas que vai ter para fazer. E para relembrar de novo, proximidade da praia, né? Dá para ver bem aí que é o grande movimento de faturamento, é o aumento de faturamento. Então, realmente, a proximidade faz uma grande diferença. E aí a gente projeta aqui a rentabilidade disso na valorização, somado ao aluguel. E aí, da onde que vem esse número? Então, basicamente, a gente pega os últimos 4 anos, além dos dados do Airbnb, a gente também tem os dados do Viva Real, e a gente pega o movimento, né, da valorização imobiliária desses imóveis em Jurerê especificamente, descontados da inflação. O quanto que eles valorizam só por estar em Jurerê. E a gente projeta isso na valorização anual do empreendimento, né? Considerando já a diferença que tem hoje, né? Hoje, esse imóvel, se estivesse pronto, valeria pelo menos 800 mil, que é o valor do spot. E aí a gente projeta essa valorização até a entrega e depois a gente estima, soma, né, os três anos alugando. Só para dar uma ideia de um crescimento patrimonial, tanto ao longo da obra quanto depois do aluguel, né? Vale ressaltar que no Spot de Jurerê a gente conseguiu um salto de 140%, mas teve o período de valorização da pós-pandemia. Então todo mundo sabe aqui que deu um boom, deu um tiro, e aqui não, aqui a gente olha de uma maneira mais conservadora, olhando mais como o Ambrosio falou, olhar o movimento de mercado. Então por isso que foi em 88 a consideração de valorização depois de pronto. A diferença disso, pro que vai acontecer, provavelmente vai ser inflação, né? Aqui é valorização pura, né? E lembrando, né, já tem um 800 mil igual ali do lado, então a gente fala em 970 daqui 5 anos, é bem factual. Aí as unidades são sempre pensadas, né, para otimizar aí a foto, né? E aí, sempre que a gente tem oportunidade, a gente coloca uma janela a mais nesses cantos que estão frente ao mar. Que, cara, cria uma unidade única, né? Muito difícil de se encontrar. E acho que vocês viram nos exemplos dos anúncios que mais faturam, o que eles têm em comum é essa amplitude, grande quantidade de janelas. E aí você pega o apartamento, esse apartamento tem 15 metros quadrados. E a pessoa não vai nem perguntar. Não, esse acho que é o de 18, ele tem o sofazinho. É o de 18. Um pouquinho mais. Ele não vai nem perguntar quantos metros tem isso aqui. Ele vai olhar essa vista e vai falar, cara, vou alugar isso aqui. E eu convido para quem quiser conhecer o Spot de Jurerê, que é 18 metros quadrados de área de vassoura, para entender o tamanho. Você vai entrar e falar, cara, é bem de boa. Tá sobrando espaço. Tá sobrando espaço. Então, quem quiser conhecer, fica convite aí para poder ir lá. Aí é importante falar da mobília, né? A gente faz um projeto que também tem todo esse cuidado, né? Então, cara, vamos olhar para o Airbnb. Pô, posso exagerar demais na mobília ou deixá-la simples demais. Então, a gente vê 2 cenários quando a gente lida com os clientes. Ou o cara pega todas as coisas que estão na casa da tia, da avó, mudou de apartamento, pega as coisas velhas e coloca lá, daí fica uma coisa estranha, já não fica a melhor foto. Ou o cara fala, não, eu vou fazer para mim. Aí ele vai lá e gasta o valor do apartamento em mobília.
né? Então, existe um equilíbrio, existe uma eficiência do quanto você vai gastar, pelo quanto o hóspede vai perceber, e isso a gente pega muito por referência, então a gente analisa os anúncios que mais faturam, vê o que eles têm em comum, a gente faz um memorial descritivo, tira coisas, vê se visualmente tem algum impacto, e a gente chegou numa receitinha de bolo, de pacotes ali de mobília que a gente entende que vão fazer diferença para a unidade, e a gente oferece isso depois para o investidor, para que vocês não se estressem, né? Como o Fernando falou, o objetivo é que alguém possa comprar, mobiliar e pôr para alugar sem nunca visitar o apartamento. Então, cara, quer mobiliar por conta? Pode, mas eu quero te oferecer a oportunidade de mobiliar barato, né? Mobiliar eficiente, sem se incomodar com o estresse de mobiliar. Vale ressaltar que o custo geralmente nosso é mais baixo do que a pessoa fazendo sozinha. Porque ele tem que fazer projeto, aí que fazer uma coisa mais chique. Então a gente está falando um apartamento desse em torno de 55 mil, para deixar ele desse jeito, com um enxoval, tudo. E o cara fazendo sozinho geralmente vai lá e gasta 80. É o que a gente vê na prática. E aí, a gente tem casos dos empreendimentos entregues que o cara não só gasta mais, como também demora mais, porque daí ele quer se envolver, aí são N fornecedores, aí a mármore já não entrega, já não instala, daí, cara, vira um caos, né? Bom, aqui dá para vocês olharem no QR Code e navegar pela unidade, é a mesma unidade que a gente estava vendo lá atrás, realmente essa aqui é maior, né? Tem um sofá-cama, aí reparem no cuidado, então cabem 4 pessoas, logo tem 4 cadeiras, vão ter 4 pratos, 4 talheres, e toda a mobília tem que ser pensada para isso, tanto o número de utensílios quanto o número de pessoas que vão estar ali, né? Pode seguir. É só para mostrar mesmo, né? Acho que ter uma visão geral do apartamento, tipo de mobília é bem esse padrão. Móveis mais abertos, né? Mais fácil de limpar, custo mais baixo e fica bonito na foto, que é o que vende hoje. E aqui eu acho que esse ponto vale destacar, né? Que o spot é seu, né? Não é uma multipropriedade, não vai ter lá um percentual, tipo, acho que é o Ibis que faz. É seu imóvel. Você pode comprar, você pode vender, você pode morar se você quiser, apesar de ser pequenininho. Você pode fazer a gestão você mesmo, não tem obrigação de fazer gestão com a Cizone. Então você tem liberdade de uso, né, do fazer o que ele quiser. Mesmo com a Cizone, no nosso aplicativo você consegue reservar e usar quando quiser. Não tem obrigação de deixar com a gente na gestão lá e não poder usar. E quando a gente coloca para alugar, você recebe a renda do seu imóvel. Não é um pool nem nada. Então ele está com a foto única ali dele. Então, em resumo, você tem o melhor imóvel, vai alugar e performar unicamente, independente da performance dos outros, né? E o último ponto ali é interessante. Mas, Fernando, eu queria só fazer um lucro aí e revender. Você me ajuda? Ajudamos. Então a gente hoje tem uma estrutura de marketplace que a gente divulga para todos os nossos parceiros corretores quando alguém quer fazer um repasse, né? Então isso virou algo normal ali dentro da Cizone. E muita gente está fazendo um bom dinheirinho ali de ágil, comprando e vendendo um ano ou 2 anos depois de aprovado, consegue fazer uma receita a mais, né? Então a gente dá esse apoio ali de revenda para caso você queira repassar sua cota no futuro. Bom, e aí Pode seguir o próximo. as condições de pagamento acho que vocês já conhecem, né? Mas em resumo, o fluxo ele é montado para dar conta do que a gente vai gastar na obra, a entrada é para o terreno, depois tem os projetos, começa a fundação, a estrutura, a superestrutura, então a gente faz um plano de gastos e se dá daí um fluxo de pagamento. Esse fluxo ele pode ser ajustável, então ao mesmo tempo que tem gente que quer pagar depois, tem gente que quer antecipar, então a gente acaba analisando caso a caso, então tanto clientes quanto parceiros podem dar sugestões de fluxo, a gente analisa caso a caso, e de acordo com o fluxo de caixa do empreendimento, a gente consegue aceitar diferentes modelos, né? Modelagens financeiras ali. Fernando, eu odeio esse negócio de parcela, reforço, nunca sei quanto quem tem que pagar. Posso dividir em todas iguais? Pode, manda proposta, se o nosso fluxo aceitar, pode fechar. Acho que inclusive fechamos nesses dias ali, nesse modelo. Então você pode adequar a sua realidade ali, desde que não afete o fluxo de caixa da obra. Aqui é só para ter uma noção de valores, né? Então, essa aqui é a estrutura de pagamento geral. Então, se eu pegar do meio ali, unidades de 490, lembrando que tem unidades a partir de 400 mil lá ainda, seria um desembolso ali de 3 vezes de 40, depois 41 parcelas de 4 mil e 7 reforços de 28, e de novo com um fluxo negociável. Então, é só mandarem ali a proposta que vocês tiverem. E eu acho que é isso. Isso aí.
Matamos. Ah, opa, não. O modelo spot. Isso eu acho que vale colocar. Como é que a gente faz, né? Esse modelo? Quem que vai comprar o terreno? O que que acontece? Esse empreendimento, se não vender, pode não acontecer? Não. Então aqui eu vou explicar como é que funciona na Cizone. A gente hoje, através dos dados que a gente mostrou para vocês, a gente tem uma visão nível Brasil dos melhores bairros para investir em short stay. E é assim que a gente compra terrenos. Então a gente tem comprado terreno no Brasil inteiro, nível nacional, porque a gente precisa de uma localização muito especial. De novo, localização, né? E nesse momento que a gente acha esse terreno, a gente tem hoje um fundo por trás da Cizone que faz a compra dele. Então todos os terrenos que a gente está lançando já estão todos garantidos e comprados. Tá? Então acho que isso é muito importante deixar claro. Não precisa da SPE para bancar o terreno. Tá? Então já está vendido e esse fundo basicamente vai repassar com ágio para a SPE. Mas é o que nos dá garantia de segurança do empreendimento. Pô, a economia deu uma miada, o negócio desacelerou, não tem problema, já está comprado o terreno, tá tudo certo. Né? E aí, a partir disso, a gente vai fazer os nossos projetos. Né? Então, tudo já é analisado antes no plano diretor, o que pode, o que não pode. Esse projeto já está alinhado hoje, ainda mais Jurerê, que a gente já conhece bem, para ser aprovado. Depois disso, ele entra na parte de construção, que é no modelo de SPE, então tem uma administradora que vai fazer a obra. E aí, qual que é a diferença do modelo normal? É que a Cizone ainda se mantém ali como uma auditoria. Né? Então, você tem mais uma camada de segurança, e a gente basicamente vai auditar cronograma, a parte financeira da SPE e se tem ali atraso, alguma coisa, né? E qualidade de obra. Então, a gente vai lá a cada 3 meses, faz visitas, né? Então, é uma SPE com essa camadinha a mais de segurança que a Cizone provê. E aí, depois de pronto, obviamente, a gente vai ali fazer a decoração para quem optar, e aí começa a gestão. Então, a gente tem um interesse muito entrelaçado com o investidor, que é de fazer a gestão no final desse empreendimento. Né? Então, eu estou fazendo um prédio, estou te dando aqui um pepino, vai lá e se vira. Não, a gente vai te dar rentabilidade no final, de novo, sem se incomodar com nada, sem nenhuma dor de cabeça. Esse é o fluxo aí do desenvolvimento do nosso produto. Volta ali um. Opa, passou rápido demais. Aí, para quem não conhece a SPE, acho que Ambrose pode trazer um pouquinho ali do que é o SPE e como é que ela funciona. Basicamente, a gente se torna um incorporador, né? Então, o investidor ele se torna um sócio de uma empresa ou de uma incorporadora que vai arcar com todos os custos, né? Vai comprar o terreno, vai aprovar os projetos, a unidade, depois de construída, fica em nome da SPE, e quando a gente dissolve essa SPE, o imóvel vai para cada investidor, né? Contabilmente é isso que acontece. E aí a grande sacada é que é totalmente transparente, então todo mundo tem acesso ao extrato bancário, as assembleias são soberanas, então tudo que for deliberado tem que ser acatado. Existe um conselho fiscal que tem um acesso direto à nossa equipe e ao administrador para resolver qualquer problema ou dúvida. E depende apenas é autofinanciável, né? Então, é uma conta bancária, um terreno, uma empresa. Não tem como misturar problemas de outras obras ou de outros investidores que não estão ali naquela obra, né? E aí a gente consegue fazer essa gestão independente, tanto da obra quanto dos projetos, e a camada da Cizone é o que garante isso, né? Então, contratualmente, a gente disponibiliza todas essas informações a todos os investidores. Extrato bancário, conciliação, contratos, notas fiscais. A gente manda um informativo super detalhado, fundamento dos projetos e das obras, diário de obras, vistorias técnicas. Tudo isso vai sendo enviado para os investidores e fica disponível a qualquer tempo, né? Matheus, teve um acidente na obra. O cara processou a SPE. Quem paga a conta? Me ferrei como investidor? A gente tem seguro, né, tanto da obra quanto de responsabilidade civil, né, e isso não impacta diretamente o investidor, né? Perfeito. Então, acho que o maior risco é isso, que você está como sócio do empreendimento dentro da SPE, mas a gente tem todo como administrador ali dentro, então a gente que vai assumir os riscos e tem um seguro por trás de responsabilidade civil, caso algum problema aconteça. Então, assim, isso é muito legal que impede o que está acontecendo ali em Itapema, né? Que as construtoras estavam movimentando dinheiro de obra em obra, através da SPE não consegue. Né? Então, basicamente, a gente tem ali uma conta para cada obra e não tem como você misturar as coisas. Então, a gente dá uma segurança bem legal e você é sócio, o terreno é seu desde o começo. Né? Isso também é um grande diferencial. Diferente de uma Deu algum incorporadora. problema. Cara, cada tijolo, cada lâmpada, cada pedacinho do terreno é proporcionalmente a cada investidor, né? Então tem lá a garantia como se você tivesse construído a sua casa.
É 38, não é 32, mas vamos pro próximo. E aí aqui volta ali, só pra ver. Esse aí é o nosso jurerezinho ali, spot. Volta anterior. É ele aí. Né? Então acho que vai ter uma capacidade de faturamento absurda esse prédio. Né? Então a gente tem que aproveitar. E aí só um pouquinho das obras, né? Então a gente tem lá o Spot Jurerê rodando, a gente tem os chalés na Serra também que já estão rodando. Quem quiser conhecer lá e hospedar, bem legal. Agora a gente entregou o Pen Spot, está operando desde julho. E agora a gente vai ter 3 entregas em sequência, que é o Rosa Spot, o Lagoa Spot, o Inglês Spot, 4 na verdade, e o Urubici Spot. Né? Todas vão acontecer nos próximos 6 meses. E aí no comecinho do ano que vem também a gente vai ter, que não está aqui, o Trancoso Spot. Aqui eu acho que nem vou entrar, mas são um geralzão, né? As tipologias que a gente tem no prédio. Minha planta favorita. A planta, se você perguntar qual que vai ter rentabilidade mais alta, muito provavelmente é 15,28. Aqui vale um ponto. Aqui tem a banheira. A banheira faz diferença? Viu quantos por cento que a banheira, a gente fez esse estudo, impactava? 28% a mais de faturamento. Então a banheira vale a pena. Né? E aí ela não custa tão caro, então vale a pena colocar a banheira. E ela dá um retorno bem legal. Como o terreno ele é bem quebrado, ficou várias tipologias. Aí um pouquinho ali da posicionamento. Vão ter os gardens embaixo. Tem algumas lojas ali. E aí as unidades frente mar, que é de final 1 a final 4. E aí o rooftopzinho ali, com as 3 coberturinhas. Bom, acho que era isso. Aí a gente tem aqui a Débora, tem o Fábio, pode falar com o Bill, o Kramer também, nossos sócios aqui, se a gente tiver alguma dúvida. Agradecer a presença de vocês e abrir também, se alguma pergunta ainda, se quiser, já podemos fazer aqui. Senão a gente vai ficar aqui para conversar, para tirar dúvidas. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente.